E aí, pessoal? Tranquilos? Tomara que todos estejam bem. E vamos seguir adiante, né? Com os nossos estudos. Que no caso, nesse vídeo de agora, a gente vai trabalhar a sociedade, civilização indiana em linhas gerais. A Índia antiga, no caso o território indiano, o subcontinente indiano, como ele é conhecido também do ponto de vista geográfico, suas origens vão acabar se dando lá por volta de 3.000 anos antes de Cristo. As margens do rio Indo vão acabar surgindo os primeiros núcleos que vão acabar povoando o chamado subcontinente indiano. Mas tem um detalhe, viu? O rio Indo está localizado no Paquistão, país hoje asiático, que aqui e acolá tem rusgas com o atual Estado indiano, mas isso é um assunto para um futuro posterior. O que é sabido? Esses núcleos urbanos que vão acabar povoando o território indiano vão ter suas origens nas margens do rio Indo, o que qualifica mais uma vez o que qualifica essa civilização como o quê? Uma civilização fluvial. A Índia, portanto, é mais um claro exemplo de civilização fluvial, que é uma civilização que vai acabar se desenvolvendo nas margens de um rio, no caso, o famoso rio Indo. O rio Ganges, que está localizado no território da Índia, ele só vai aparecer bem mais na frente na história da civilização indiana. Olha, inicialmente falando, os chamados primeiros habitantes do território da Índia vão ficar conhecidos como dravidianos, que são povos sedentários, vão acabar ocupando as margens do famoso rio Indo, vão acabar formando núcleos urbanos, cidades, por exemplo, como Harappa e Mohenjo-Daro, que vão ser os dois maiores núcleos urbanos que vão existir inicialmente nesse período, que eram núcleos urbanos bem desenvolvidos, do ponto de vista, por que não dizer, científico e tecnológico. Eram cidades, por exemplo, bem prósperas do ponto de vista comercial, tinham, por exemplo, uma eficiente coleta de água e esgoto, e vão acabar sendo os primeiros núcleos urbanos que vai existir no território que fazia parte da Índia, no caso, essas civilizações que vão acabar se desenvolvendo às margens do rio Indo, que no caso são nossos amigos dravidianos. Mas também essa civilização pode comumente ser conhecida como a famosa, civilização arapeana. Eles utilizavam, por exemplo, como moeda um famoso sinete. Sinete era uma espécie de moeda que existia na época, que ela vai ter em seu formato, por exemplo, é um formato retangular, se eu não me engano, que muitos sinetes foram encontrados nessa região e tinha, por exemplo, na sua efígie, isto é, a figura de um elefante. Um elefante na mitologia indiana, ele vai ser muito importante, que daqui a pouco eu chego nessa parte com maiores detalhes. Esses dravidianos, também conhecidos como civilização, por que não dizer, arapeana, eles vão praticar comércio com outros povos. Mas, minha gente, não se sabe por que motivo, lá por volta de 1.800 anos atrás, antes de Cristo, esses dravidianos começaram a abandonarem essas cidades. Até hoje é motivo de disputa, de debate acadêmico entre os pesquisadores, historiadores, arqueólogos, enfim. Muita gente se debate para saber quais teriam sido os motivos que vão levar esses arapianos a abandonar essas cidades. Alguns alegam escassez de recursos naturais, alguns alegam enchentes, mas já tem uma corrente que defende que os arianos acabaram o quê? Avançando sobre o território e conquistando esse vazio deixado pela civilização arapense. E esses arianos eram o quê? Eles vão acabar chegando na região lá por volta de 2.000 anos a.C. Lá por volta de 1.800 anos a.C., os arapianos começam a abandonar essas cidades e vai acabar entrando na história política, por que não dizer indiana, a chegada dos arianos. Esses arianos são povos, por exemplo, que vão vir lá daquela região da Ásia Central, por exemplo, por que não dizer esses povos que vão acabar habitando essa região do Cáucaso,
que é uma região, por exemplo, que vai abrigar parte do que é hoje o território da Rússia Asiática, como Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Essa região teria sido a região de origem desses chamados povos arianos, que esses povos também são conhecidos como indo-europeus, se estabelecem na região, trazem sua história, sua cultura, sua memória, sua identidade, e também vão trazer uma das religiões mais antigas no mundo, que no caso vai ser a religião hinduísta. Uma religião, por exemplo, que vai estabelecer o sistema de castas e que vai acreditar em milhares e milhares de deuses ao mesmo tempo. Esses povos eram nômades, esses arianos, provavelmente vão vir lá da região da Ásia Central e vão acabar dominando essa região, diga-se de passagem, minha gente. Nessa historinha, esses arianos, foi o que eu acabei de falar para vocês, vão trazer sua história, sua cultura, sua memória, também, por que não dizer, sua religiosidade. Eles vão trazer, por exemplo, a famosa religião hinduísta. Esse período na história da Índia é conhecido como o período dos Vedas, ou período védico, que ele teria começado lá por volta de 1500 anos atrás antes de Cristo e teria durado por volta de 500 anos antes de Cristo. Esse vai ser, por exemplo, o domínio que os arianos vão acabar estabelecendo na região que vai formar o território da Índia. Vão acabar estendendo sua civilização até o famoso rio Ganges. E o rio Ganges para o hinduísmo é um rio sagrado. Esse conjunto de textos sagrados, os chamados Vedas, vai ser uma série de hinos e louvores à criação do mundo, às suas divindades, etc. E também, por que não dizer, uma exaltação ao povo ariano. Porque esses livros estão escritos em sânscrito. Tem o Mahabharata, por exemplo, o Bhagavad Gita, o Rig Veda. É um conjunto de hinos sagrados muito importante para a religião hinduísta, que é uma religião politeísta, isto é, acredita em diversos deuses ao mesmo tempo. Que essa religião é até hoje a religião predominante que vai existir na Índia. Se eu não me engano, eu acredito que 84% dos indianos, pelo menos o último dado que eu vi, são seguidores adeptos dessa religião, até porque é um país que existe 1 bilhão de habitantes, que tem a vaca, por exemplo, como um animal sagrado. Essa religião é o que vai acabar prevalecendo hoje no território indiano. Mas é uma religião, minha gente, que vai acabar estabelecendo o domínio de grupos sociais, que é o que vai existir lá, como existe até hoje, do ponto de vista religioso, viu? No caso, a famoso sistema, ou a famosa sociedade de castas. O que é uma casta? É um indivíduo que pertence ao mesmo grupo social, exerce a mesma profissão, tem uma mesma origem étnica e assim por diante. O sistema de castas vai prevalecer até hoje na Índia, do ponto de vista religioso, porque desde que a Índia conquistou sua independência diante da Inglaterra, isso através de um tal de Mohandas Gandhi, conhecido como Mahatma Gandhi, que a Constituição de 1950, que é a atual Constituição indiana, se eu não me engano, ela vai abolir, do ponto de vista científico, político, o sistema de castas. Mas do ponto de vista religioso, o sistema de castas ainda hoje prevalece. Que basicamente, minha gente, o sistema de castas vai dizer, por exemplo, que cada casta deve se relacionar com os membros da própria casta, nascer na casta. Não existe aquela ideia de trocar de castas, não existe isso não. Os indianos, do ponto de vista religioso, eles vão ser adeptos, por exemplo, da tal da reencarnação. Não existe, por exemplo, nessa sociedade, do ponto de vista religioso, essa mobilidade entre as castas, que basicamente teremos 4 grandes castas. A primeira seria a casta dos Brahmanes, isto é, os adoradores, seguidores, sacerdotes do deus Brahma, que, de acordo com a mitologia hindu, teria sido Deus responsável pela criação do homem e do universo. É uma casta forte, rica e poderosa, exercida pelos sacerdotes e, se eu não me engano,
O objetivo de todo hindu, todo membro da religião hinduísta, é de se unir a Brahma, que seria o Deus criador do universo, e assim por diante. Os brahmanes é a principal casta, a casta que está no topo da sociedade indiana, isso do ponto de vista religioso. Os brahmanes são sacerdotes que vão dominar o cenário político, econômico e social, do ponto de vista religioso, mais uma vez. Abaixo dos brahmanes vai vir uma outra casta muito importante, que são chamados kshatriyas. Essa casta, de acordo com a religião indiana, é exercida pelos membros da nobreza, é também formada por guerreiros e também formada por aquela galera que trabalha com a administração, os famosos administradores. Abaixo dessa galera vai vir os famosos vaixás, que são os comerciantes, membros que pertencem a essa organização social. Os vaixás, portanto, seria a casta dos comerciantes. Abaixo dos vaixás viriam, por exemplo, os nossos amigos sudras, que seriam, por exemplo, os artesãos e, se eu não me engano, os trabalhadores manuais que não têm, por exemplo, a origem ariana. É um sistema que vai dividir a sociedade nesses grupos sociais ou castas, como eles vão acabar conhecendo, do ponto de vista religioso. Lá embaixo, minha gente, os últimos vão vir os chamados párias. Esses estão excluídos da sociedade. Não podem viver nas cidades. Não têm direito a estudar. Não podem nem ouvir os hinos védicos. Os hinos védicos são um conjunto de hinos, textos sagrados. Até isso é proibido dessa galera. Mas, minha gente, eu acho que nada é pior na sociedade indiana, do ponto de vista religioso, do que ser um Dalit. Um Dalit, esse é um desgraçado, literalmente falando, na sociedade indiana, do ponto de vista religioso, mais uma vez. O que é que sobra para o Dalit? Não desmerecendo essas profissões, mas é o camarada, por exemplo, que vai servir para limpar fossas. É um camarada que vai servir, por exemplo, para exercer todo tipo de profissão considerada sub-humana. Do ponto de vista da sociedade indiana, os Dalits não são absolutamente nada e nem ninguém. Do ponto de vista religioso, viu? Do ponto de vista religioso, mais uma vez. Os Dalits são considerados nada, absolutamente nada na sociedade indiana. A ponto, minha gente, eu já ter lido relatos, aí de um Brahmane, se ele souber que sua comida foi feita por um Dalit. Para os Brahmanes, os Dalits são pessoas amaldiçoadas e não merecem viver em sociedade de forma alguma. Restando essa galera, infelizmente, essas profissões que são vítimas de muito preconceito até os dias de hoje, que no caso é o pessoal que vai trabalhar limpando fossas, limpando esgotos, bueiros, lá na Índia, por exemplo. Bueiros, sendo coveiros, sendo, por que não dizem, limpadores, enfim. São profissões que, infelizmente, até em nossa sociedade ainda são vítimas de imenso preconceito, que todas as profissões, minha gente, estão interligadas, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Ainda é inconcebível que ainda hoje tem essa galera que tenha preconceito com esse tipo de função, com esse tipo de atividade. Lamentável, né? Mas a sociedade indiana vai acabar reprovando, do ponto de vista religioso, os nossos amigos Dalits. Bom, essa religião é politeísta. Essa religião acredita, por exemplo, em diversos deuses, como Brahma. Eles acreditam em uma divindade, por exemplo, chamada Vishnu. Ganesha, por exemplo, que em suas representações, ele é visto como um elefante. O deus Indra, se eu não me engano, que é o deus da chuva e dos ventos, que utiliza o elefante como montaria. E a vaca, na religião hindu, é vista como um animal sagrado. As vacas transitam livremente na sociedade indiana, não podem ser mortas, não podem ser machucadas, existem templos a esses animais, circulam livremente nas ruas, tem festas em homenagem a esses animais. Tocar nesse animal vai ser visto como um ritual de purificação, se eu não me engano. Enfim, a sociedade indiana, culturalmente falando, ela é bem rica desse ponto de vista religioso. Mas insisto, viu? O sistema de castas foi abolido na Índia em 1950.
Teve um candidato à presidência da República na Índia em 2007, que ele é um Dalit, e ele chegou a um feito invejável. Foi eleito presidente do país. Muito interessante. Genial. Bom, olha, minha gente, é também no território indiano, de acordo com a tradição, que vai surgir lá no norte do que é hoje a Índia, a religião budista. Reza a tradição que ao norte do território indiano existe um reino chamado de Shakya, cujo reino existia um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um jovem que vivia na riqueza, desconhecia o sofrimento, a ira, o ódio e a inveja, enfim, vivia numa corte onde desconhecia, por exemplo, o que era o mal, o que era o perverso. Um belo dia, de acordo com a tradição, viu? Um belo dia, ele teria decidido, ele movido pela curiosidade humana, teria saído desse castelo e queria saber o que era que se passava lá fora. Encontrou um mendigo, uma pessoa passando por fome, outra pessoa passando por necessidade, e isso acabou lhe incomodando. Ele quis saber, por exemplo, qual a causa de tudo isso. Através de muita meditação, ele vai acabar chegando à seguinte conclusão: a causa de todo sofrimento reside onde? No desejo. É o que Nietzsche vai falar em suas obras lá no século XIX. Amamos mais. Eita, agora eu me atrapalhei. Amamos mais o desejo do que aquilo que desejamos. Pronto, agora eu me encontrei. Amamos mais o desejo do que aquilo. Não, amamos mais o que desejamos do que aquele que a gente deseja. Nietzsche vai acabar de certa forma absorvendo, em suas obras, um pouco dessa filosofia indiana, que vai dizer que a causa do sofrimento é o desejo. A gente ama mais o desejo do que aquele que a gente deseja propriamente dito. Siddhartha Gautama vai chegar à conclusão de que a causa de todo sofrimento humano reside no desejo. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente sofre sem sombra de dúvida. E quando a gente não consegue aquilo que a gente deseja, aí é que o sofrimento aumenta, não é isso, minha gente? Complicado. Nessa historinha, ele resolve buscar a eliminação desse sofrimento, como? Através da meditação. Que reza a lenda, reza a tradição, se eu não me engano, ele meditou por 80 dias e sem parar, até atingir o estado nirvana, que é o estado de plenitude, de paz espiritual, isto é, ele vai acabar encerrando esse ciclo de reencarnação, eliminando o desejo. Ele vai acabar recitando o famoso Sutra de Lótus, vai atingir o nirvana, que é o estado de paz e plenitude espiritual, e atingir, por exemplo, o estado do Buda. Buda, em sânscrito, significa iluminado. Buda não é um deus. A religião budista não tem deus. É uma religião que ensina como se chega ao nirvana. Para chegar lá não é fácil. Como eliminar o sofrimento humano? Como eliminar esse desejo? Siddhartha Gautama vai tentar, ele vai escrever de certa forma as palavras que ele recitou no dia que ele atingiu o nirvana e resolve, como é que eu poderia dizer, divulgar esses ensinamentos para quem quer atingir. É uma religião simplista, é uma religião que prega a paz, prega a não violência, prega a compaixão, a fraternidade, a fidelidade, por que não dizer, que são caminhos árduos, difíceis, para chegar a atingir esse nirvana e tornar-se um Buda. Buda não é um deus. Buda é uma pessoa que atingiu esse estado de paz e iluminação e parou de quê? De reencarnar. É uma religião que vai surgir no norte do território indiano, se espalha por praticamente todo o continente, chega, por exemplo, na China, chega também no território indiano, chega naqueles países ali próximos a eles e chega inclusive no território japonês.
Inclusive, tem templo budista até aqui em nosso país. Uma religião que não prega Deus, que não existe Deus, mais uma vez reforçando, e essa religião tem como origens esse subcontinente indiano, nesse provável reino de Shakya, que existe no território ao norte da Índia, de acordo com a tradição hinduísta, não, perdão, tradição budista. Bom, minha gente, é isso. Eu expliquei em linhas gerais como se formou essa sociedade indiana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se só me desculpe a questão eu me atrapalhei um pouco nessa frase de Nietzsche, mas enfim, a gente está aqui para aprender mesmo. Obrigado. Se gostou, dá um joinha. E até, minha gente, nosso próximo encontro. Valeu!